Esse é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural. Da palavra do Senhor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E logo a seguir estaremos orando e então as crianças estarão subindo. Glória a Jesus, capítulo 5, versículo 17, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Glória a Jesus. O texto que está na tela diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pai, em nome de Jesus, graças te damos por este momento de louvor, adoração, porque somos falhos, ó Pai querido, mas Tu, Senhor, tens sido bondoso e misericordioso para com nossas vidas. E obrigado, então, por cada pessoa, Senhor, que entrou nesta casa, Senhor, e obrigado pela bondosa presença do Teu Espírito Santo, o mesmo que dará a revelação necessária para que sejamos exortados, edificados e consolados. Assim, Senhor querido, Tu fala aos nossos corações pela Tua boa palavra. Te peço isso agradecido e confiado, em o nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos, crianças, por favor. Meus irmãos, nós temos lido este texto, apenas um versículo, embora o apóstolo Paulo esteja tratando com a igreja na sua segunda carta aos Coríntios, falando sobre coisas interessantíssimas sobre a vida cristã. A responsabilidade que o Senhor nos deu, após termos sido transformados pelo Santo Evangelho de Jesus Cristo, termos sido considerados como embaixadores de Cristo, está no versículo 20, e então nos deu uma nova vida, para que pudéssemos então ser coerentes com aquilo que nós professamos ser, ou seja, cristão. A Bíblia ela é repleta de ensinamentos para nossas vidas, mas tem coisas que parece que nós não atentamos, que são assim de extrema necessidade para nós. Que a vida tem muitas coisas, né? Mas tem coisas que nós temos, mas se não tivéssemos, não faria efeito nenhum negativo ou positivo. Mas tem coisas que nós precisamos, é uma necessidade do cotidiano. E na vida cristã, irmãos, é a mesma coisa. A vida cristã é uma trajetória que ela pode ser curto, médio ou longo prazo. Tem pessoas que vivem muito tempo como cristão nesta terra. Tem uns que vivem pouco tempo, ele se converte, daqui a pouco Jesus recolhe e ele está bom para chuchu, ele não reclama de nada, né, como aquele ladrão na cruz. Mas tem gente que vive medianamente, depois também é recolhido, e para a gente não importa se é agora, se é no meio do tempo, ou se é no final de todas as coisas, se é até o arrebatamento, para a gente não importa. O que importa, irmãos, é viver uma vida com novidade de vida, como diz a palavra do Senhor, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E para essa novidade de vida ser mantida como uma novidade de vida, não quer dizer que nós tenhamos que viver, vamos dizer assim, novo convertido a vida toda, criança no Evangelho, nada disso, né? Nós vamos crescer, nós vamos desenvolver, nós vamos ficar maduros no Santo Evangelho, até alcançarmos o dia da redenção total, que será o arrebatamento da igreja ou o nosso recolhimento pelo Senhor. Deus está preparando nossas vidas para tal momento. Mas tem coisas, irmãos, que nós precisamos nesta vida para o nosso bem e para o bem daqueles que nos acompanham, que nos olham, que nos veem todos os dias. Nos faz assim... É como se fossem olheiros que estão olhando para... Não é olheiros, não, olheiros mesmo, né? Com os olhos bem atentos à nossa vida, para ver
o nosso procedimento e ver se vale a pena também seguir os passos que estamos seguindo. E dentre tantas coisas, eu destaquei algumas aqui para que os irmãos pudessem meditar nesta noite. Quem sabe assim nós melhorarmos um pouquinho, haja vista que, como já fora dito desde o início deste. E parece que quanto mais vai se aproximando o dia da volta de Jesus, mais pessoas vão desanimando. Eu sei que há um cansaço, eu sei que é natural, que quando você sai empolgado. Eu já disse isso aqui algumas vezes, né? As pessoas, às vezes, elas vão para uma caminhada, acho que é por isso que eu não tenho muito ânimo para caminhada, aí elas saem toda empolgada, mas depois eu vejo uma cara de desânimo, aquela cara assim, com vontade que passe alguém, né, para dar uma carona, para oferecer uma carona, porque aí quando você passa o contrário e dá uma buzinadinha com o conhecido, ele faz assim sem graça, que acho que ele estava pensando, pô, ele não podia estar voltando para lá. Irmãos, a caminhada, quando nós iniciamos, é uma coisa, mas à medida que nós vamos nos aproximando de Cristo, nós vamos nos aproximando do final, da linha de chegada, a caminhada ela é íngreme, é uma subida, é um teste de esforço físico. E esse esforço espiritual que fazemos vai desanimando muitas pessoas. E Satanás, ele sabe o que faz para poder desanimar pessoas. Aliás, a única coisa que ele faz, e faz bem feito, é matar, roubar e destruir. Ele veio para fazê-lo. Então, ele faz aquilo com afinco mesmo para tentar desanimar. E como tem crente desanimado? Todo dia, toda hora eu encontro uma pessoa, seja aqui ou seja distante, alguém que diz assim, não, eu estava caminhando, mas agora eu estou em casa, eu estou meio desanimado. Irmãos, perto da linha de chegada, a pessoa entregar todos os pontos. Você já passou por muitas aflições, então precisa só um pouquinho mais de esforço. Mas a Bíblia nos dá assim, coisas que nós precisamos para entender, irmãos, que na vida cristã, você não consegue viver uma vida cristã saudável sem determinadas tomadas de decisões. Então, a primeira que eu vou relacionar, nós precisamos, irmãos, imediatamente e cotidianamente, ter convicção da nossa própria salvação. Se eu não tiver convicção da minha salvação, eu vou desistir. Eu não posso, irmãos, eu não posso continuar dizendo não ao pecado se eu não tiver convicção da minha salvação. Tu já viu quantas pessoas que elas desistem quando elas se matriculam numa academia, quando elas se matriculam num curso, numa faculdade? Pode observar. Porque ela tem aquela vontade assim, eu quero passar para isso, eu quero passar nesse concurso público, eu quero me formar. Aí no primeiro dia, na sala de aula, tem 50 alunos, a sala está mais do que o que comporta. Mas quando chega no segundo mês, ou pelo menos lugares vazios, ao final são pouquíssimas pessoas que se formam. Porque parece que perderam o objetivo. Quando começaram, aí eles começaram com afinco, é igual dieta, irmãos. Quantas pessoas na virada do ano elas fazem? A partir de janeiro, não é assim? Dezembro, Natal e Ano Novo não. Mas a partir de janeiro eu vou fazer dieta. Eu vou. Aí ele determina assim, irmãos, 1º de janeiro, ele está ainda empolgado, porque dia 31... teve aquela abastança. Aí, dia 2, ele viu que sobrou alguma coisa ainda. Ainda tem pavê, tem rabanada, tem pudim. Aí, quer dizer, a dieta já passou para o dia 3.
E ele não consegue. E se ele consegue assim alguns dias, logo ele desanima. Parece que ele não perdeu muita coisa, a balança parece que não está se importando com o que ele está fazendo. Ele diz assim, isso aí não vale a pena, não, isso não é para mim. Salvação é a mesma coisa. Eu preciso ter convicção da minha salvação. E isso eu não tenho como ter convicção da minha salvação através da sua vida. E você não tem como ter convicção da sua salvação através da minha vida. Salvação é um mistério de Deus para a pessoa e é individual e intransferível. Então a Bíblia nos mostra, irmãos, que é preciso. Aí como faremos isso? Ter convicção da nossa própria salvação. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo de número 13, alguns versículos eu vou ter que ler. Se eles me ajudarem, se estiver acordado ali, está acordado. Entenderam? Entenderam. Porque 1 João, capítulo 5, versículo 13. Eu acho que vou ter que ler aqui. Tá lá. Bem que eu sabia que tinha alguma coisa errada, né? Eles estão acordados, mas nem tanto. Então, irmãos, estas coisas, João fala, vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Ele afirma que você tem a vida eterna. E para que creiais no nome do Filho de Deus. Irmãos, eu tenho que ter essa convicção que João teve. Porque esse que está escrevendo esta palavra, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ele deu a sua vida pela causa do Evangelho. Então ele foi até o fim da carreira dele, salvo em Cristo Jesus. Ele não desistiu. Ele já estava velhinho e estava numa ilha chamada Patmos e parece que já estava perdido, de tudo esquecido de todos. E, de repente, o anjo do Senhor aparece a João, começa a dar-lhe uma revelação e ele escreve o livro que nós temos em muita consideração para esses dias, chamado o Apocalipse. João tinha convicção da salvação. Eu preciso ter convicção da minha salvação. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Não é uma proclamação para nossas vidas como palavrinhas mágicas, né, que vai garantir a minha salvação. Eu preciso sentir lá dentro, irmãos, lá dentro do meu coração, como na palavra do Senhor, pelo testemunho do Espírito Santo, agora é Romanos capítulo 8, versículo 16, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você ainda fica assim meio em dúvida e pensa assim, eu acho que não, eu acho que Deus já esqueceu, está escrito ali, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, isso é convicção de salvação. Se você tem dúvidas, alguma coisa está errada. Você será uma vítima fácil e como presa provável do adversário que anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E sabe, aqui, como nós vimos na palavra do Senhor, uma das formas de nós mostrarmos esse testemunho da palavra de 1 João que nós lemos, 5,13, de Romanos capítulo 8, 16, que já saiu da tela? Que já saiu da tela, mas estava ali agora. Então, eles são rápidos, né? Então, quando você lê essa palavra e você grava isso no seu coração, uma das causas, irmãos, que nós observamos foi este versículo central que lemos. É a mudança de nossas vidas. Irmãos, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não tem cabimento para uma pessoa que tem convicção de salvação
ela viver na prática do pecado voluntariamente. Nós pecamos porque somos pecadores. Isso já é sabido por todos nós. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Mas, irmãos, todas as pessoas que têm o testemunho do Espírito Santo e sabem que o Espírito Santo é convincente no coração e diz assim, olha, você é filho de Deus, você é uma nova criatura, você tem a salvação, você tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, não tem prazer de viver na prática do pecado. Aí você vê um camarada que toda hora, perdão, pequei, toda hora, irmãos, e ele, quando você vai chamar a atenção da pessoa, aí ele, em vez de usar, pelo menos assim, num sentimento, eu sou um fraco, eu sou um miserável, eu sou um João Ninguém, aí ele fala assim, pastor, irmão, a carne é fraca, mas onde está escrito que pecado é vitamina? Para ele estar tomando vitamina direto assim. Irmãos, pecado não é vitamina. Pecado só acaba de destruir aquilo que já está destruído. Então, eu preciso dizer não ao pecado. Eu preciso, por causa da convicção da minha salvação, dizer não. Eu não posso pecar contra o Senhor. Não posso. Tem que ter tristeza pelo pecado. Eu tenho que sentir arrepios, né? Quando o pecado estiver à minha porta, como estava a porta de Caim, e o Senhor não toma conta de tirar, isso aí são decisões pessoais da pessoa que está salva, do Filho de Deus. Aí Deus pelo menos avisou e disse assim, Caim, o pecado está à porta, a ti cumpre o desejo de dominá-lo. Deus não se envolve nesse negócio, porque você precisa decidir a sua vida. E você precisa dizer, eu sou salvo em Cristo Jesus. Você precisa ter essa convicção. Irmãos, precisamos, além de ter convicção da nossa própria salvação, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu sempre sou repetitivo nessa frase. Eu digo, já disse várias vezes, essa frase não é minha, mas alguém com certa propriedade disse assim, ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Algumas razões, uma dessas é esta para o afastamento do pecado, como no Salmo 119, verso 11, que o salmista vem falando. Primeiro ele começa nos versículos 1 até o 10, tratando sobre a beleza da palavra de Deus, o cuidado que essa palavra de Deus tem sobre nossas vidas. E então depois ele disse no verso 11... No verso 9, aliás, né, ele diz assim, como purificará o jovem ou o mancebo o seu caminho? Aí ele mesmo responde dizendo assim, observando conforme a tua palavra. E no verso 11 ele diz assim, escondi, isso aqui é pessoal. Deus dá a receita para a purificação do caminho que estamos trilhando, mas a receita pessoal, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Irmãos, tem que ter conhecimento da palavra de Deus, tem que saber a palavra do Senhor. Primeiro, porque quando alguém vem, segundo Pedro escreveu a sua primeira carta, aí então no capítulo de número 3, versículo 15, ele fala que nós precisamos conhecer esta palavra para responder com mansidão, com sabedoria, com aquela sutileza espiritual, aquele que nos pede razão da nossa fé. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Até agora não apareceu na tela, mas está bom. Então, irmãos, olha, agora até que enfim, né? Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então você já tem a convicção de que você é salvo. Aí agora diz assim, você está sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você não desanima de ser crente. Mas por que você é? Por causa da palavra de Deus. Aí você então assim, olha, escuta, Josué, não se aparte da sua boca o livro desta lei.
Não foi assim? Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro... não se aparte... me ajuda aí vocês. Meu Deus, tá bom. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Olha, não é a espada física, mas é a espada do Espírito, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Aí diz assim, ó, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Está vendo como não é habilidade na espada física? Ô, Josué, você vai se dar bem na vida, porque você é estudioso, você tem um canudo aqui, você é concursado, você tem curso disso e daquilo, você tem habilidades para muita coisa. Não. Nada disso, irmãos. Se a mão do Senhor não for contigo, de nada aproveita essas coisas. Então, o segredo está aqui, ó. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, porque então farás prosperar o teu caminho. Eu vou ali na campanha da prosperidade, 7 sexta-feira ou 7 terça-feira, né? E detalhe, a última sexta-feira vai ser benção. Vitória vai cair na sexta-feira 13. Não funciona. Não funciona, irmão. Tu pode dar 7 mergulhos de Naamã, depois voltar e dar mais 7. Pode dar 7 voltas de Jericó. Pode. Não funciona. O que funciona na vida do crente é você ter esta palavra no teu coração. Você lembrar que você é crente em Cristo Jesus, você é salvo e tem essa palavra. Precisamos conhecer a palavra de Deus para sermos melhores. Agora, como eu sou crente, como eu sou salvo, Satanás vem e você não sabe nada. E você fica na dúvida do que ele falou. Porque, irmãos, Deus dá ordens, Satanás sugere. Ele não pode ordenar a vida de um crente, não pode. Ele não pode ter autoridade sobre a vida de um crente. Ele pode sugerir que você peque, ele pode sugerir que você faça aquilo que Deus não mandou fazer. Agora, Deus não, Deus dá ordem. Ele disse para Adão e Eva, chamou os dois e disse, todas as árvores que estão no jardim, vocês podem comer livremente, mas daquela que está no meio dela não comerás, porque no dia em que comer, certamente morrerás. Aí vem Satanás e começa. Não é assim não, né? Porque Deus não quer que vocês comam, porque senão vocês vão ficar conhecedores como ele é, vão ser semelhantes a ele. Olha, ele está sugerindo que eles errem. Ele não pode ordenar, ele não pode pegar o fruto e dar na mão da pessoa, ele não pode te empurrar para pecar, ele não pode. Ele só pode sugerir que você faça. Ele não tem essa autoridade, porque quando Deus guarda a pessoa, Deus realmente guarda. Agora ele pode sugerir. Aconteceu isso com o povo de Israel. Satanás doido para amaldiçoar e interditar o povo de Israel. Aí contratou o Balaão, e Balaão querendo o prêmio, né? O prêmio da ganância dele, aí querendo aquele dinheiro ficar rico, ficar bem, ajeitar sua aposentadoria, e ele então estica a mão para lançar maldição. E Deus profere bênção. Aí, então, como Deus não permitiu que eles fossem amaldiçoados, e o adversário não tem autoridade sobre o povo de Deus, não tem, ele pode ter uma permissão de Deus, mas a autoridade ele não tem. Ele não tem autoridade para dar uma banda no crente, ele não tem autoridade para isso. Aí, então, como o crente às vezes está fraco, está falho, está vacilão, não está vigiando, aí, então, sugeriu o Balaão e disse assim, olha, faz o seguinte, coloca umas mulheres bonitas lá na divisa do arraial, que eles não vão resistir. Aí a mulherada foi para lá e começou a se rebolar, e eles começaram a olhar que não eram para fazer, porque eles têm ordem de manter a santidade. Aí colocou o olho onde não era para colocar, olho grande. Aí então começaram a pecar, e a maldição veio. Não foi Satanás que empurrou o pecado, não. Ele sugeriu, ele colocou. Aí ele colocou lá, então eles pecaram porque quiseram. E a maldição veio sobre a vida deles. É assim que acontece. Carnaval. Tem crente que cai no carnaval, irmãos. Cai no carnaval e depois ele vem, pastor, não deu, não resisti. Ué, meu irmão, se você
ainda tem uma quedinha, ainda tem uma fraqueza, me avisa, eu não vou te colocar na porta, não. Senão vai passar o bloquinho, você me segura, Jesus, me segura, e vai embora. Não faça isso, não. Você tem que resistir. Você tem que resistir. Se você é daquele que tem uma fraqueza, não fique na porta nesse dia, domingo que vem, porque pode passar um bloquinho. Tu vem para cá, senta aqui no primeiro banco, segura no banco, fala, Jesus, não me deixa cair. Segura mesmo. Porque Satanás sabe a tua fraqueza, mas ele não vai te colocar lá no bloco. Ele não vai te empurrar. Ele não vai ligar a televisão para você. Não vai. Não vai colocar o copo de cachaça na tua mão. Não vai colocar a droga na sua mão. Ele vai sugerir. E se você não conhecer a palavra de Deus, você aceita a sugestão dele. Mas se você conhece a palavra de Deus, aí sim, sujeitai-vos, pois, sob a potente mão de Deus, se humilhar na presença de Deus, aí então resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí sim, para trás de mim, Satanás. Não é assim que Jesus falou? Porque você conhece a palavra de Deus e sabe que se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, olha, ali está o segredo, guarda este versículo. Agora, a terceira coisa interessante que nós precisamos na vida cristã, irmãos, é manter uma contínua comunhão com Cristo. Que comunhão se perde. Quantos casados perderam a comunhão com o esposo e com a esposa? E começaram bem, não começaram? Começaram lá e até está ali. Eu fico observando que a gente faz muito casamento, né? Eu já fiz para mais de 60 casamentos, né? Nesse período de... Aí eu fico observando, Antônio, que no tempo que eu casei, há 39 anos atrás, 39 anos atrás, hoje é que dia? Dia 10? Então, 39 anos, olha, 39 anos, 1 mês e 8 dias de casado. Aí, então, era assim, o pastor chegava, aí, Moisés, você aceita a Ana como sua legítima esposa? Promete amar, respeitar, papapá, ppp? Sim. Ana, você aceita? Sim. Agora, hoje não. Olha, aí eu estou com 39 anos, 1 mês e 8 dias de casado. Aí você hoje chega aqui, aí o pastor dá o microfone que eles pedem. Puxa um papel maior do que o meu esboço aqui, ó, que às vezes dos 2 lados, escrito. Meu amor, quando eu te conheci, imagine que fosse eu. Quando eu te conheci, começamos a namorar em 4 de setembro de 1982. Olha, foi uma coisa fabulosa. Faz uma declaração, irmãos, impecável, de fazer chorar. 1 ano, 2 anos de máximo, já estão separados. Que comunhão é essa? Porque comunhão, irmãos, ela tem que ser mantida todos os dias. É um passo por vez. O momento de dificuldade que chegou, eu não posso abrir mão. Sabe, é só você parar para analisar. Eu sou assim, privilegiado, espero continuar sendo, que eu não sei o que é dor de dente. Falei isso contigo, falei, Antônio? Não sei o que é dor de dente. Ele está aqui, ó, sofrendo dor de dente. Eu não sei o que é dor de dente, graças a Deus, né? Deus sempre me poupou, mas eu já vi gente lá em casa que sofria com dor de dente, passava a noite chorando, gritando. Então, olha, irmãos, dor de dente deve ser uma coisa horrível mesmo, né? E graças a Deus, Deus me poupou. Agora, irmãos, quem é que por causa de uma dor de dente se mata? Quem é? Vou arrancar a cabeça. Vontade dá, não dá? Vontade dá. Quem é que por causa de uma grande dor de cabeça, isso eu já sofri, desiste de viver? Toma-se um analgésico. De tudo, irmãos, até batata eu já cortei, rodela de batata. E já coloquei amarrado na fralda. Gelada, né?
De tudo, porque quando você está com dor de cabeça, que você quer se livrar. A pessoa fala, você não pode tomar esse remédio que vai morrer. Ah, o que tu quer, até chumbim, se tiver, toma. Porque tu quer se livrar daquela dor de cabeça. Mas, irmãos, você quer viver. E amanhã, você amanhã sem dor de cabeça, está feliz da vida. Feliz da vida. Olha, irmãos, comunhão é assim. Aí não, o camarada fez 2 anos de casado, a primeira briguinha que surge, e às vezes a coisa tão insignificante. E às vezes, em contar para a gente fica assim, meu Deus, não é possível. Não sabe o que é problema. Não sabe o que é problema. Aí já desistiu do casamento. Por que você desistiu? E às vezes ainda fica achando textos na Bíblia isolados para embasar a sua desistência. Irmãos, é comunhão. E comunhão dá trabalho. Olha os irmãos. Temos comunhão, mas não dá trabalho. Tem dias que tu está irritado comigo, não tem? Ah, o pastor de novo vai pregar, meu Deus do céu. Já não aguento mais a voz dele. Eu sei que tem gente que deve pensar assim. Não tenho certeza. Mas eu tenho convicção de que alguém deve pensar assim, de novo ele, de novo não. Aí, meu Deus, vai que Deus está te provando, meu irmão. Vai que Deus está te provando. Até você entender. Aí eu vou ficar aqui mais, olha, vou para 30 anos já. Então, eu vou ficar mais se você ficar resmungando, tá? Quanto mais você resmunga, mais Deus prorroga meu tempo. Então, irmãos, você precisa tomar conta de que a sua vida é importante, mas a comunhão com Cristo é quem vai assegurar a sua vida cristã. E isso é todo dia, irmãos. Todo dia você tem que ter comunhão com Cristo, sabe? Olha o que Paulo escreve. Agora, o Rafael, ou o menino, ou o Gabriel, não sei qual dos dois estão operando aí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha só que coisa importante. Irmãos, já estou crucificado com Cristo. Agarrado com Ele, morto com Ele. E vivo não mais eu, porque Ele ressuscitou. E se eu morri com Ele, eu tenho que viver com Ele. Mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é comunhão. E detalhe importante, nós nunca andamos só. Nunca andamos só. Ele nos leva, na verdade, o que ele queria fazer conosco é quando a gente fazia com alguém mais novo que nós, aquela brincadeira, sobe aqui no meu pé. Quem é que nunca fez isso? Só quem nunca teve irmão, né? Aí sobe aqui no meu pé, aí o mais velho vai levando assim, ó. É isso que Cristo quer fazer, Ele quer que você ande com Ele nos mesmos passos que Ele ande. Olha o que diz em João capítulo 15. João capítulo 15, agora os versículos 4 e 5. Irmãos, importantíssimo, olha, está em mim, isso é que Cristo está pedindo ali, é Ele mesmo falando, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Aí versículo 5, que a gente conhece, eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aí você quer fazer sozinho. Você quer ser crente sozinho para não dar satisfação a Cristo. Ah, não, eu quero fazer sozinho, porque aí eu vou para onde quer, que eu tenho liberdade, eu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma faca de 2 gumes. É uma faca de 2 gumes. Se você não entender essa questão do livre-arbítrio, você vai pecar. E a palavra do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, de fato, irmãos, eu fui liberto, mas nós somos libertos para sermos livres. Ou seja, o que ele está dizendo, no Gálatas, capítulo 5, ele está dizendo que a minha liberdade em Cristo não é para fazer o que eu quero, mas para fazer o que eu devo. Ele está explicando isso à igreja. Então, olha, observa, aqui precisamos manter contínua comunhão com Cristo. Irmãos, Ele, eu nele, Ele em mim. Acabou.
Nada diferente, eu nele, ele em mim. Em seus passos, tem um livro assim, né? Muitas pessoas, aliás, existem 2 livros, Nos Seus Passos, o que faria Jesus, e Em Seus Passos, o que faria Jesus. São livros diferenciados, tá? Existe um livro que é da autoria do bispo Edir Macedo, eu tenho 2 volumes desse aqui. E tem um outro, que é um americano, que fala, Nos Seus Passos, o que faria Jesus. Olha, os 2 falam do mesmo assunto, sobre comunhão, mais diferentes assuntos, tá? Dentro do mesma tonalidade assim da comunhão. Agora, irmãos, estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, a liberdade em Cristo não é para fazer o que eu quero, é para fazer o que eu devo. E tem gente que pensa, eu sou livre. Estou livre, irmãos, eu sou livre, eu experimentei um vinho novo, aí começa com um papo de vinho novo, não entende nada, e eu não vivo mais o vinho velho, começa com vinho novo para cá, o vinho novo para lá. Ele está vivendo a vida à moda Bangu, ele está vivendo a vida que ele quer viver e achar que Cristo tem que concordar com o que ele vive. Nós não mandamos em nossas vidas. Cristo manda em nós. Eu sou a videira, ele disse, vós os ramos ou as varas. E todo mundo sabe, irmãos, não precisa ter faculdade para isso, precisa ter teólogo para isso, que a vara fora da videira não serve para nada. Pode ter vindo um dia, outro dia, vista não, pode estar viçosa, né? Sim, à vista, aí está bonita, mas daqui a pouco ela vai murchar, vai secar, não vai servir para mais nada. De repente, quando ela secar, nem para dar umas varadas para correção no filho serve. Não serve, se for de goiaba ainda serve. Mas aquela de videira vai quebrar, vai apodrecer. Irmãos, você precisa de Cristo, eu preciso de Jesus. Nós precisamos dele. Mantenha comunhão com ele todo dia. Mantenha a comunhão. Ele te salvou, ele ganhou a sua alma, né? Ele te salvou. E precisamos, irmãos, manter essa comunhão todos os dias. Agora, uma das coisas que nós precisamos e que fortalece a nossa comunhão, por incrível que pareça, além daquilo que já falamos, da leitura da palavra, não mencionamos uma vida de oração, que é uma coisa tão natural, que nós precisamos para manter comunhão, mas nós precisamos, irmãos, manter o amor e a compaixão pelas almas. Olha, se conhece um crente que tem comunhão com Cristo, como ele olha as pessoas, como ele vê as pessoas assim como ovelhas perdidas ou desgarradas que não têm pastor. Ele vê como almas que estão literalmente caminhando para o abismo. Judas, não o Iscariote, mas o meio-irmão de Jesus, ele disse assim, salvai alguns, Judas, versículo 23, que só tem um capítulo, né? Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Salvai, irmãos. Precisa salvar alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Irmãos, tem que salvar, tem que lutar, tem que evangelizar. Provérbios 24 a gente sempre conhece o 10, mas eu acho que é o 8 também. Puxa aí para Provérbio. Esse é o 8? Então vê o 9. Ih, não é ele não. Meu 10 mesmo. Então, mas eu vou olhar aqui rapidamente. Quando eu esqueço assim, não, eu sei. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, certamente será pequena a tua força. Mas não é esse que eu quero, não. Esse sim, porque você precisa todo dia fortalecer, todo dia, irmãos, estar disposto a fazer a obra de Deus. Agora, o que eu gostaria de observar com os irmãos é sobre a evangelização. A evangelização é muito importante em nossas vidas. Então, deixa eu achar aqui rapidinho. Quando eu esqueço uma coisa é muito ruim de lembrar, meu Deus do céu. Está aqui o versículo 11, foi Márcia Morese, aluna imbatível da Escola Dominical e do Culto Doutrina, né? Está melhor do que eu, qualquer hora dessa vai subir aqui e deixar eu aí. Então, olha,
Livros que estão destinados, é o 11, está vendo? O 10 é: se te mostrares frouxo no dia da angústia, certamente será pequena a tua força. Agora, livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se puderes retirar. Olha o 12. O 12 diz assim, ó: se disseres, aí você diz, eu não sei evangelizar. Eu não tenho vocação para evangelizar. Irmãos, se existe um chamado geral, o chamado geral é para evangelização. Todos aqui foram vocacionados por Cristo para evangelizar. Aí se disseres, eis que não sabemos, porventura, aquele que olha o teu coração, que sonda, que pondera, que vê todas as coisas dentro da sua vida, não considerará? E aquele que atenta para a tua alma não saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Uma das características, irmãos, que nós observamos de manter essa comunhão com Cristo, essa vida cristã ativa, irmãos, é manter o amor e compaixão pelas almas. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo. As pessoas, toda hora morre alguém. Toda hora morre alguém. E sabe, como está a nossa evangelização? Como está a nossa compaixão pelas pessoas? Eu sei que, às vezes, humanamente, a gente fala assim, cancelou mais um CPF, cancelou mais 2, cancelou mais 3, né? Assim, a gente vai começando a ficar frio, né? Vai ficar frio, já não tem mais amor pelas almas. Irmãos, tem muitas pessoas que já perderam essa compaixão. Tem muitos dos nossos ministros, que não tem mais, eles olham as pessoas assim, apenas como fruto de rendimento. Tanto faz para ele se a pessoa pecar ou não, se vive uma vida desregrada. Irmãos, é preciso olhar para a pessoa e saber que essas pessoas têm alma, e essa alma é eterna. E se ela não se entregar a Jesus Cristo, ela vai para um lugar onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre, que nós chamamos biblicamente de inferno. Aí vem alguns com a sua heresia e dizem, não, mas isso não é literal, isso aí não é assim, porque Deus é amor. Sim, Deus é amor. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ele é bom para os que andam na retidão, mas ele é severo para aqueles que não encontram esse caminho. A oportunidade dessas pessoas, quem dá somos nós. Alguém nos evangelizou. Alguém veio pregar o evangelho. Irmão, tem igrejas em peso que falam assim, hoje não precisa mais de missões, não. Enviar missionários. Irmãos, nós somos fruto de missionários, trabalho missionário. Não estou dizendo da Assembleia de Deus, não. Estou dizendo nós, como crentes em Cristo Jesus. Alguém saiu do outro lado do mundo e veio pregar o evangelho aqui nessa terra. E nós nascemos nessa terra e fomos evangelizados. E nós precisamos evangelizar. Então, se nós nos mostrarmos frouxos, a nossa força será pequena. E a igreja que não evangeliza, certamente, ela se fossiliza, ela morre. Então, irmãos, e tem vários textos que nós não podemos ler por causa do tempo, Mateus 9:36 e outros mais. E Jesus, então, dizia, olha os campos que estão brancos para ceifa. Ele coloca, quando eu falo que a gente não pode ler, ele coloca, né? E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Carnaval está aí, ó. Multidões ontem já se reuniram em vários estados do Brasil, fazendo carnaval de rua, felizes da vida, porque passou a pandemia e agora vão poder dar vazão à carne, né? À folia. Irmãos, eu sei que a gente olha assim, mas são pessoas que estão na ignorância, estão no desconhecimento das coisas espirituais. E aqui entre nós, ó, teve gente que já sambou, já fez parte de escola de samba e tudo. Tem gente aqui que já foi fulião. E é possível que tem alguns aqui que tenha sido até bate-bola, né? Tenha sido bate-bola. Olha, irmãos,
Você estava na ignorância, mas hoje você tem a Cristo. Hoje você anda arrumadinho, bonecadinho, bonitinho, né? Não é para desprezar a pessoa que ainda não conheceu, não. É para você amar essas pessoas e dar uma oportunidade de salvação a essas vidas. Isso faz ter comunhão e precisamos na vida cristã. E por último, para nós encerrarmos, precisamos, irmãos, nos submeter à orientação do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Isso é individual. Templo do Espírito Santo de Deus. Precisamos nos submeter à orientação do Espírito Santo. É Ele quem ficou para ser o nosso guia, o nosso orientador, o nosso mestre, o nosso pedagogo, o nosso professor, tudo, né? É Ele quem diz para nós irmos à direita e quem diz para nós irmos à esquerda. É o Espírito Santo de Deus. Eu sei que tem muito crente nesses dias finais que estão fazendo uma lenha, uma bagunça com o poder, a unção, né, e a manifestação do Espírito Santo. Estão fazendo a bagunça, irmãos. Eu falei para vocês, não vou citar aqui, né, mas eu falei para vocês que é isso. Não foi aqui, não. Falei quinta-feira para os seminaristas. Que é isso, irmãos? Tem um pastor aí conhecido nosso fazendo trocação de línguas. Aí reúne, tu viu o vídeo, né? Aí ele reúne aqui, por exemplo, está ele aqui, vamos trocar a língua aqui. Aí eu falo aqui alguma meia dúzia de línguas estranhas, ele também vai e fala meia dúzia de línguas estranhas. Que é isso, irmãos? Que molecagem é essa no meio da igreja? O Espírito Santo, irmão, não é um boneco para a gente ficar fazendo ele de marionete, negativo. É Ele quem dá orientação. E a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo falou, irmãos, o Espírito Santo, como pessoa que é, e ele cuida da igreja, o dom que ele divide, distribui para a igreja como presente para nós. E dá à igreja assim, para que cada um possa ser usado por ele à medida da necessidade dele, não nossa, para a edificação do corpo de Cristo. E você está achando que pode sair, fazer o que quiser, profetizar a hora que quiser. Eu vou levantar minha voz aqui, vou profetizar. Eis meu servo, que eu vou te levar para a terra de Cantareba. Eu não sei nem onde é isso, irmão. Pelo menos se fosse para um estado que eu conheço, um país que eu conheço. Terra de Cantareba. Não posso ir. Eu estou ocupado com uma grande obra. Olha, vou usar Neemias. Estou ocupado com uma grande obra, então não posso ir para a terra de Cantareba. Pelo menos hoje não. Irmãos, o Espírito Santo precisa trabalhar nossas vidas. Ele é quem tem que estar no culto, coordenando, orientando, dando razão para nós fazermos algo tão especial como é esse, um culto de adoração ao Senhor. Então, olha, dê vazão ao Espírito Santo, mas com sabedoria, porque quando o dom do Espírito Santo veio sobre a igreja, em Atos capítulo 1, irmãos, versículos 10 e 11, a palavra é muito clara, mas recebereis sobre vós, versículo 8, né? Até o 11, versículo 8, mas recebereis sobre vós a virtude do Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunhas. Quer dizer, pessoas que têm comunhão com Cristo vão dizer isso a outras pessoas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí vão falando isso e depois o anjo fala com os discípulos falam com o anjo. Aí, varões galileus, esse Jesus, do modo como o viste subir, ele há de descer. Então, o que ele quer dizer? Fica lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ele há de aparecer. Amém? Vamos parar por aqui, porque não dá tempo para mais nada? Irmãos, fiquem de pé.